O Corinthians anunciou a renovação de contrato de André Carrilho. Olha lá, Paulo, o que você acha? O peruano agora tem vínculo com a equipe do Parque São Jorge até dezembro de 2026. O meia é peça vital no esquema tático do técnico Ramon Dias. O Carrilho chegou ao timão em setembro, disputou 19 jogos com a camisa do time alvinegro. A boa notícia é uma boa notícia, Alex? O que você acha? Claro que é. Um jogador que chegou... Teve também as suas oscilações, não jogou, não arrebentou em todos os jogos, mas já deu para ver que é um cara muito importante, é um cara útil e, como você mesmo disse, no esquema do Ramon Dias, ele vê o Carrilho como um cara fundamental. Então, acho que é legal aproveitar essa maré de boas coisas que aconteceram com o Corinthians e reforçar isso, né? De tentar mostrar que em 2025 o Corinthians está realmente encarregado de fazer campanhas melhores ainda do que fez em 2024. Até porque não dá para fazer campanhas piores, né? Porque a gente está fazendo um recorte de 2 meses. Os últimos 2 meses que o Corinthians arrancou, os outros 10 meses foram muito ruins. Então, em 2025, o ano como um todo tem que ser melhor do que foi em 2024. E com renovações, com esforços para manter o time, né, ou para contratar, de repente, mais alguém. Todo esse trabalho que é desenvolvido nos bastidores é importante para deixar o Corinthians forte e capaz até de brigar por títulos em 2025, coisa que eu acredito. Você sabe que o Carrilho é um bom jogador? É um bom jogador. Mas é um jogador que pode render muito mais. Pode. E nós vimos no último jogo dele contra o Grêmio, onde ele foi muito melhor do que nos jogos anteriores, contra o Bahia. No setor de meio campo ali, você precisa se mover bastante, você precisa distribuir, você precisa chegar. Então, é um jogador que pode chegar na área também, como o Bidon está chegando. Sim. É titular do Ramon? É titular do Ramon, mas é um jogador que pode produzir muito mais. Então, por isso que o Fabinho contratou ele... E renovou agora. Renovou o contrato, porque o Ramon espera muito desse jogador. As informações do Corinthians, em nome de Aposta Ganha, informações sobre Paul Pogba. Jogador francês, 31 anos, jogador do Manchester United, jogador da Juventus da Itália, jogador como profissional, jogou apenas nessas 2 equipes, né? Ele foi revelado no Manchester United e jogou na Juventus da Itália e jogou na seleção da França, né? Onde foi campeão do mundo com a França em 2018, sendo um dos destaques da seleção francesa. Pode jogar no Corinthians. Não joga futebol desde setembro de 2023, porque foi flagrado no exame antidoping que acusou testosterona, uma substância proibida pela FIFA, pegou 4 anos de gancho no primeiro momento, depois houve o recurso, caiu para 18 meses o gancho dele, que termina em março. Em março ele vai poder voltar a jogar futebol, vai poder voltar a treinar em janeiro e vai poder voltar a jogar em março. Paul Pogba pode vir a ser o reforço do Corinthians. Mas o que mudou da semana passada, quando trouxemos aqui a informação de que o Corinthians não tinha o interesse no jogador e passou a ter o interesse no jogador? Bom, o que mudou foi o seguinte, você vai entender e eu vou explicar. Pelo menos eu vou tentar explicar o seguinte. O Corinthians quer a contratação de um jogador midiático. Isso eu expliquei na semana passada. Porque, a exemplo do que aconteceu com o Memphis Depay, o Corinthians quer outro jogador no mesmo nível do Memphis Depay para fazer a mesma fumaça, para fazer o mesmo barulho, para fazer o mesmo estrago, no bom sentido da palavra, né? Porque o Memphis Depay joga muita bola e arrebentou com a camisa do Corinthians. O Corinthians quer um jogador semelhante, que gere a mesma repercussão do Memphis Depay com a camisa do Corinthians. E surgiu a história do Pogba. Pogba que está liberado no mercado. A conversa surgiu num programa de televisão, num programa do Danilo Gentili, à noite, o De Noite, né, com o Danilo Gentili, e ele conversando com o Luva de Pedreiro, que é um influenciador, telefonou para o Paul Pogba,
conversando com ele, e o Pogba disse o seguinte, que jogaria no Corinthians até de graça. Com o Memphis, eu jogo até de graça, foi o que ele disse. É claro que ele não vai jogar de graça com o Memphis, né? Ele vai jogar ganhando e ganhando bastante. E aí, a repercussão foi danada nas redes sociais, uma repercussão muito grande envolvendo as redes sociais. Houve um interesse por parte do Corinthians, principalmente do presidente Augusto Melo. Menos interesse por parte do Fabinho Soldado e também do Ramon Dias. É bom que se diga que para costurar essa negociação tem que envolver todas as partes. Tem que envolver também o Fabinho Soldado e o Ramon Dias. E eu não sei o que pensam os dois nesse momento, né? A informação que eu tenho é que eles têm menos interesse na contratação do Paul Pogba, pelo risco que o jogador oferece estando tanto tempo longe do futebol, né? Não joga futebol desde setembro de 2023. Acontece que surgiu um fato novo. E o fato novo foi o seguinte: o Corinthians foi procurado nesta segunda-feira por uma empresa, pela Fatal Model, para discutir uma possível parceria para a contratação de um reforço midiático. O alvo em questão é exatamente o volante Paul Pogba, campeão do mundo com a França em 2018. A informação foi publicada pelo jornalista Léo Dias, tá? E o Léo Dias publicou esta informação. A diretoria do Corinthians alega que o contato sinalizou interesse motivado por recentes publicações da imprensa que revelaram o interesse do Timão em Pogba. Pelo lado do Corinthians, ainda não há nada concreto com relação a uma parceria para possível negociação. O contato foi meramente preliminar, expondo o interesse da empresa em contribuir caso haja aval do Timão e eventuais avanços na negociação. O clube, o Corinthians, não confirma se tem conversas com o Pogba, mas já existem conversas com o Pogba, sim. Já existem conversas com o staff do Paul Pogba, né? Conversando com o empresário do Pogba, com o pessoal perto do Pogba, para saber quanto ele gostaria de ganhar, aquela coisa toda. A Fatal Model é uma plataforma de anúncios de acompanhantes, criada em Pelotas, em 2016. A plataforma é um dos sites de conteúdo adulto mais acessados do Brasil. E aí ela estaria disposta, né, segundo informação do Léo Dias, do jornalista Léo Dias, ela estaria disposta a pagar de 3 a 4 milhões de reais mensais para viabilizar a contratação do jogador, que nos últimos dias alimentou o imaginário do torcedor corintiano com uma declaração de seu interesse em atuar no Timão ao lado do Memphis Depay, né? Ele falou que gostaria de atuar no Corinthians ao lado do Memphis Depay, justamente no programa citado por mim, o De Noite, do Danilo Gentili. Então, a Fatal Model estaria disposta a pagar, fez uma proposta ao Corinthians para pagar o salário mensal de 3 a 4 milhões mensais para viabilizar a contratação do jogador. Olha só, para você ver o tamanho da oferta da Fatal Model. E uma publicação do Paul Pogba, o Pogba tem se manifestado nas redes sociais, né? E tem colocado ele treinando, fotos dele treinando com a camisa da seleção brasileira. E isso tem mexido com o imaginário, não da seleção brasileira, com a camisa do Brasil, né? Com a camisa do Brasil. Isso tem mexido com o imaginário dos torcedores corintianos, entendendo que ele está dando algum tipo de indireta para o torcedor corintiano. Lembrando que a janela de transferências do futebol brasileiro se abre no dia 2 de janeiro. E o Corinthians tem dito que essa janela vai servir para
fazer contratações pontuais, com foco na manutenção do elenco. O Corinthians tem dito que o Corinthians precisa contratar um zagueiro, que tem prioridade na contratação de um zagueiro, prioridade na contratação de um lateral esquerdo, quer mais um meio-campista e também quer um atacante que jogue na ponta, que joga de velocidade. E esse meio-campista provavelmente será o Paul Pogba, se as negociações avançarem. E eu repito, se tudo der certo, né? Se o Ramon Dias aprovar a negociação, se o Fabinho Soldado aprovar a negociação. Mas o Carlos Cereto, se o presidente quer a negociação não vai acontecer. É bom lembrar que recentemente o Augusto Melo quis uma contratação que não aconteceu. Quis a contratação do Mário Balotelli. Antes de contratar o Paul Pogba, antes de contratar o Memphis Depay, o Corinthians tentou a contratação do Mário Balotelli. Conversou com o Mário Balotelli, aquela coisa toda, fez uma entrevista com o Mário Balotelli para saber quanto que o Balotelli gostaria de ganhar ou não para jogar no Corinthians, mas, no fim das contas, quem vetou a contratação do Mário Balotelli foi o Ramon Dias, porque o Ramon Dias disse que não gostaria de atuar com o jogador. Foi o Fabinho Soldado e o Ramon Dias, os dois. Então resta saber qual que é o tamanho da influência do Fabinho Soldado e do Ramon Dias. Fiel torcida, um ótimo dia para todos. Torcida corintiana, o Corinthians está muito próximo de acertar duas contratações. A primeira, Roger Guedes. A segunda, Paul Pogba. É isso mesmo. Ambos jogadores estão sendo desejados pelo presidente Augusto Melo, que aprova e vai fazer de tudo com a ajuda da patrocinadora Master Esporte da Sorte, fazer essas duas contratações, tanto a do Roger Guedes e também tanto a do Paul Pogba. São jogadores que vão elevar o nível de competitividade e de qualidade do Corinthians para a próxima temporada de uma forma assim gigantesca, de uma forma extraordinária. Então, desde já, eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre a chegada de Paul Pogba e também de Roger Guedes no timão para a próxima temporada. É o Corinthians sentando com a diretoria, sentando com a patrocinadora Master Esporte da Sorte, vendo o que eles podem fazer, né, para fazer mais uma contratação midiática. E a Esporte da Sorte prometeu ao presidente Augusto Melo que irá abrir os cofres para fazer contratações assim, contratações de impacto, contratações bombásticas. Então vamos torcer para que eles cheguem, para que ambos cheguem no Corinthians e façam muito sucesso com a camisa do Timão. Então é isso, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!